Pessoal, tudo bem? Meu nome é David Kennedy, mais conhecido como DK. Então, no vídeo anterior, eu contei para vocês a minha história, como eu comecei na barbearia, aonde eu trabalhei antes de ser barbeiro. Eu contei para vocês como que eu cheguei no platinado perfeito. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre o fundamento das cores, que é a colorimetria básica. Então, o fundamento das cores começa por essas três cores. No mundo existem três cores que dão fundamento a todas as outras cores, que são as cores azul, vermelho e amarelo, que são essas cores aqui que eu estou mostrando para você no vídeo, que são as cores primárias. Então, essas três cores, elas formam todas as outras cores que você consegue enxergar. São essas três cores que formam, com a junção delas própria, elas formam todas as outras coisas que você consegue enxergar. Então, essas três cores, elas não podem ser geradas com a junção de outras cores. Como assim, David? Não pode ser gerada com a junção de outras cores? Não existe outras cores juntadas que formam essa cor azul, vermelho e amarelo, que são as cores primárias. Ou seja, juntando outras cores, você não consegue obter o tom dessas três cores, que são as cores primárias. Repetindo mais uma vez para você gravar: azul, vermelho e amarelo. Por isso se chama cores primárias. E isso não é só no cabelo, pessoal. Aonde tem cores, tipo assim, as tintas de parede também tem essa parte da colorimetria, aonde essas três cores, com junção delas você consegue formar outras, mas juntando outras cores você não consegue formar essas. E também nas tintas automotivas também. Em seguida, pessoal, temos as cores secundárias. Igualzinho eu expliquei para vocês. Essas cores são geradas das cores primárias. Elas são formadas das cores primárias. Juntando as cores primárias, você tem as cores secundárias. Como assim, David? Juntando as cores primárias, quando eu junto as cores primárias, eu tenho essas cores secundárias. Por exemplo, eu vou estar explicando para vocês aqui nesse exemplo. Em cima tá as cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Eu expliquei para vocês que existem três cores primárias, não é verdade? Então, na colorimetria, existem três cores primárias que, juntando, geram as cores secundárias. Mas, juntando outras cores, não consegue formar essas cores, que são azul, amarelo e vermelho. Então, em cima aqui tem as cores primárias. Juntando o azul e o amarelo, para você ver aqui nesse gráfico aqui nessa figura aqui, você consegue formar, pessoal, a cor secundária verde. Com a junção da cor azul e amarela gera a cor secundária, que é essa parte de baixo aqui, são as cores secundárias. A cor secundária verde. E juntando com a junção da cor azul e a cor vermelho, você forma o violeta, que é a cor roxa. Entendeu? Então, juntando o azul e o vermelho, você consegue formar uma cor secundária roxo ou violeta. E nessa terceira figura, pessoal, olha para vocês verem, nessa terceira figura, você juntando o vermelho mais o amarelo, você consegue qual cor? Essa aqui, ó. Essa cor secundária laranja. Entendeu? Vocês conseguiram entender? Eu quero que vocês, se vocês não entenderam até aqui, deixe no comentário, viu? Que eu posso estar tirando dúvidas, as dúvidas de vocês nos próximos vídeos. Eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Então, quando a gente une duas cores primárias, pessoal, a gente tem uma cor, o quê? Que eu expliquei para vocês, uma cor secundária, não é verdade? Mas essas cores secundárias, quando são unidas a uma cor primária, é aonde que a gente tem uma cor
terciária, ou seja, juntando cor primária com cor primária, a gente tem cor secundária, que eu falei para vocês, e juntando cor secundária com uma cor primária, a gente tem cores terciárias. Entendeu? Vocês conseguiram entender? Juntando uma cor primária com uma cor secundária, a gente tem as cores terciárias. O que são cores terciárias, David? Talvez você esteja me perguntando, mas o que são essas cores terciárias? São cores que, para ser formadas, eu expliquei para vocês agorinha, tem que ser unidas uma cor secundária com uma cor primária. É aonde forma a cor terciária. Ela tem que unir uma cor primária com uma secundária. Agora a gente vai sair um pouco da colorimetria básica e vamos entrar em um ciclo cromático, como vocês podem ver nessa figura aqui, que eu vou estar explicando para vocês. O ciclo cromático, eles são subcores que vão dando graduações. Olha aqui para você ver nesse exemplo aqui, ó, juntando a cor amarelo mais o verde, a gente tem o amarelo esverdeado. Ou seja, o amarelo é uma cor primária, não é verdade? E o verde é uma cor, isso aí, secundária. Então, com a junção de uma cor primária mais uma cor secundária, a gente tem uma cor terciária, que é nesse primeiro exemplo que eu estou dando para vocês, que é o amarelo esverdeado, entendeu? Já no segundo exemplo, a gente pode ver o azul esverdeado. Ou seja, esse azul esverdeado, a gente consegue ele com a junção da cor azul e a cor verde. A cor azul é uma cor primária. Eu expliquei tudo para vocês agorinha. A cor azul é uma cor primária e a cor verde é uma cor secundária. Então, juntando a cor primária com a cor secundária, a gente obtém essa cor, que é o azul esverdeado. Logo em seguida tem o azul arroxeado, que é a junção do azul com o violeta, ou seja, do azul com o roxo, a gente obtém a cor azul esverdeado. Igualzinho estou explicando para vocês aqui, que está nesse exemplo aqui. Quarto, tem o exemplo da junção do vermelho com violeta, ou seja, do vermelho com o roxo. A gente tem o vermelho arroxeado, misturando essa cor primária com a cor secundária, que é o vermelho mais o roxo, a gente tem uma cor arroxeada. Já nessa quinta mistura que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o vermelho mais o laranja, a gente tem uma cor vermelho alaranjado. E logo em seguida tem o amarelo, que quando mistura o amarelo, que é uma cor primária, com o laranja, que é uma cor secundária, a gente tem a cor terciária, que é o amarelo alaranjado, pessoal. Amarelo alaranjado. Entendeu como a colorimetria não é complicada de ser estudada dessa forma? Você estudando ela dessa forma, ela não é tão complicada assim como você pode ver. Então, quando a gente fala da colorimetria, vem logo na cabeça de vocês, com certeza, a estrela de Wozart. Não é verdade? Não vem essa estrela? Com certeza você conhece, você já ouviu falar, pessoas já falaram para vocês sobre essa estrela. Essa estrela, na verdade, que nem nesse exemplo que eu estou dando para vocês, olha aqui para você ver como que forma essa estrela. São cores frias em cima e as cores quentes embaixo. E nessa estrela tem as cores primárias, pessoal. Olha para você ver aqui. O azul é uma cor primária. Logo abaixo tem
o vermelho, que é uma cor primária, e logo do lado tem o amarelo, que é uma cor primária. E você consegue ver, pessoal, que lá no meio está escrito marrom, entendeu? E como que a gente forma, DK? Talvez você tenha me perguntado como que a gente forma a cor marrom. Então é com a junção dessas três cores. O azul, que é uma cor primária, vermelho, cor primária, amarelo, cor primária. A gente tem essa cor que é o marrom. Entendeu? Então essa estrela de Worsted, ela tem 6 pontas. Tem as cores primárias, que eu falei para você, azul, vermelho e amarelo. E nas outras pontas, bem no meio das cores primárias, tem o roxo, o verde e o laranja. Isso aí, pessoal. Roxo, verde e laranja. Então, com a junção da cor azul e vermelho, aqui nessa estrela explica direitinho para vocês ver o que eu estava falando para vocês antes sobre a junção das cores, juntando duas cores primárias forma uma cor secundária. Então aqui explica direitinho, porque no meio da cor azul e vermelho a gente tem a cor secundária, que é o violeta ou o irisado. Violeta ou o irisado, que na coloração é representado depois da vírgula por que seria o reflexo. Eu vou explicar para vocês sobre reflexo, que fica depois da vírgula, representado pelo número 2, o violeta irisado. E no meio, com a junção da cor azul e amarelo, a gente tem a cor verde, que é o mate, representado pela numeração depois da vírgula, viu? Depois da vírgula, que é o reflexo, entendeu? Eu vou estar explicando para vocês direitinho, para vocês entenderem melhor. Então, a numeração número 8, depois da vírgula, que é o reflexo. Então, pessoal, juntando com essa junção da cor azul e amarela, a gente tem o reflexo mate, que tem a numeração número 8. E juntando a cor vermelho com a cor amarela, fazendo a junção dessas duas cores, que são duas cores primárias, a gente tem uma cor secundária laranja, representado antes da vírgula, depois da vírgula, na verdade, pelo número 4, que na coloração é o cobre. Isso aí. Então, o azul, depois da vírgula, é representado pelo número 1, que é o cinza. Você já viu na coloração loiro claríssimo, que é 10,1, ou seja, um loiro claríssimo acinzentado. Esse vírgula 1, o 1 representa um tom de cinza que tem ali. Aí vira um loiro claríssimo acinzentado. Eu vou estar explicando melhor para vocês. Então, essa parte de cima, que é o violeta, o azul e o verde, aqui na tabela de Worsted, a gente pode ver que são as cores frias. Não é verdade? Está escrito bem na tabela aqui. São as cores frias. Essas cores frias, ela representa o branco acinzentado, o branco gelo. São todas cores frias. E embaixo, o vermelho, o laranja e o amarelo representa as cores quentes. Isso aí. As cores quentes, que dão um tom de calor, dão uma sensação de calor, são as cores quentes. Então, a numeração que fica depois é chamada de nuance ou reflexo. Eu falei que eu ia explicar para vocês, agora eu vou estar explicando melhor para vocês. Nuance ou reflexo. Então, a gente tem o 0.0, que é a base, pessoal. É a base. Depois da vírgula, é chamado de base. E logo embaixo tem o 0.1, que é um reflexo acinzentado. Isso aí, é um reflexo acinzentado.
O 0.2 já é um reflexo irisado, que é aquele que eu falei para vocês, o violeta. O 0.3 é um reflexo dourado, que é o amarelo. Já na coloração tem um reflexo dourado. O 0.4 tem um reflexo acobreado. O 0.5 tem um reflexo de acaju. 0.6, sempre depois da vírgula é reflexo, viu? Tem um reflexo vermelhado. 0.7 tem um reflexo metalizado ou mate. E o 0.89 tem um reflexo marrom. Isso aí. Então, nessa tabela aqui a gente consegue entender bem sobre o reflexo e sobre a numeração que tem em cada tonalidade, pessoal. Depois da vírgula são reflexo. Não esquece, entendeu? Deixa sempre em sua mente isso aí, que depois da vírgula é reflexo. Então, as cores são essa parte de cima aí da tabela, que nem vocês podem ver. No meio são os reflexos, embaixo são as numerações das tintas. Então, pessoal, que nem vocês podem ver aqui, o azul ele tem um reflexo acinzentado e a numeração dele depois da vírgula é o número 1. Deu para vocês entender? Bem melhor nessa tabela aqui, ó. O segundo é o roxo, que é o irisado ou nacarado, que depois da vírgula é o número 2. O amarelo, que nem vocês podem ver aqui, ele tem um reflexo dourado e a numeração dele é 3. Depois da vírgula é 3. O laranja, ele é acobreado e a numeração dele é número 4. Isso aí, pessoal. Se você tiver dúvida, deixa no comentário aí, entendeu? Que eu vou estar tirando suas dúvidas no próximo vídeo. Então, com a junção do laranja mais o roxo, a gente tem o acaju. A numeração do acaju, depois da vírgula, é o número 5. O vermelho é o vermelho mesmo, e a numeração dele, o reflexo dele é vermelho mesmo, e a numeração dele é 6. O verde, o reflexo é metalizado, entendeu? E a numeração dele é o número 7 depois da vírgula. A gente já tem o roxo, conjunção do roxo mais o verde, a gente tem o marrom, que a numeração dele é número 8, que nem vocês podem ver nessa tabela que eu estou explicando para vocês. Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre os tons, altura de tons, que são o que vem antes da vírgula. Depois da vírgula são os reflexos e antes da vírgula são os tons. Então, nas caixas distintas, a numeração antes do ponto é representada, pessoal, por altura de tons, para vocês memorizar. As alturas de tons é representada por grupos, e esses grupos, eles vão de 1 a 10. Eu vou estar explicando melhor para vocês agora, para vocês estarem entendendo. Onde o número 1, ele representa na coloração a cor escura, que é o preto azulado. Vocês podem pegar qualquer tinta aí que vocês vai estar conseguindo ver que a numeração antes da vírgula número 1 é do preto azulado e a altura de tom 2.0 é o preto, 3.0 é o castanho escuro, 3.0, número 3, antes da vírgula, simboliza altura de tom. E depois da vírgula são os reflexos. Não esquece, memorize isso aí, pessoal. Isso é muito importante. 4.0 é o castanho médio. 5.0 já é o castanho escuro. Pessoal, o loiro escuro, a numeração dele antes da vírgula é o 6. 6.0. 7.0 já é o loiro médio. 8.0 é o loiro claro. 9.0 é o loiro muito claro.
E 10.0, que nem eu falei para vocês, é o loiro claríssimo. Isso aí, é o loiro claríssimo. Então, pessoal, eu quero dar um exemplo para vocês. Quando vocês pegam aquela barrinha lá do celular, aquela de iluminosidade, que quando você zera ela, você vê que fica mais escuro, não fica? A luminosidade do celular fica mais escuro. Ou seja, quanto menos, mais escuro é. Não é verdade? Então na tinta é a mesma coisa. Quanto menos a numeração, mais escuro é. O preto azulado, para vocês verem, a numeração dele é baixíssima. E ele é o mais escuro. 2.0 já é o preto. Entendeu? E quando você chega no máximo ali da iluminação ali, você consegue perceber que fica mais clara a tela do celular, não fica? Ou seja, na tinta, quanto mais numeração tem, mais claro é a tinta. Antes da vírgula são os tons, não é verdade? Antes da vírgula são os tons, altura de tons. Depois da vírgula são os reflexos. É isso aí. Então, eu falei para vocês, pessoal, sobre reflexos e sobre altura de tons. Agora eu quero dar exemplo para vocês nas tintas. Vou estar explicando para vocês nas tintas sobre isso aí, entendeu? Para vocês estarem entendendo melhor, para vocês não errar na hora de estar comprando a tinta, para você não errar ali na hora de estar fazendo a mistura ali, para estar fazendo tanto um platinado, ou um loiro claríssimo, ou um cabelo bem branquinho, um cabelo mais acinzentado, para você estar entendendo bem aí, para você estar conseguindo chegar no tom certo que o seu cliente quer, entendeu? Porque se a porta de sua barbearia, do seu salão, está aberta, é porque realmente você entende daquele negócio, entendeu? Não é verdade? O cliente vai chegar ali e ele vai querer sair satisfeito. Não é verdade? Eu já errei muito, igualzinho eu falei para vocês no vídeo anterior. Eu falei para vocês que eu já fiz platinado que caiu o cabelo do cliente. Errando, eu aprendi técnicas que eu vou estar ensinando para vocês. Errando, eu aprendi técnicas que hoje eu consigo acertar. Mas antes eu não conseguia acertar. Eu não conseguia. Você que tem alguma experiência, e deixa no comentário aí embaixo. Para a gente estar comentando também no vídeo anterior. Para a gente estar falando no vídeo anterior, entendeu? Deixa no comentário aí embaixo aí, pessoal, a sua história como barbeiro, como você iniciou como barbeiro. Se você já entende sobre colorimetria, deixa aí também no comentário o que você quer que eu venha estar explicando para vocês sobre colorimetria, sobre o platinado perfeito. Porque chegar no platinado perfeito tipo assim, não é fácil. Você precisa saber as técnicas certas. Você tem que matizar o cabelo. Você tem que saber qual que você pode usar para estar matizando o cabelo. Você tem que saber qual coloração você tem que usar, qual a mistura você tem que fazer para estar chegando ali no ponto do cabelo bem branquinho. Para estar chegando ali no ponto do acinzentado, porque tem cliente que gosta do cabelo mais acinzentado, já tem cliente que gosta do cabelo mais branco, então você tem que saber ali o que você tem que fazer para você conseguir chegar nesses pontos. Por isso é bom você estudar com atenção esse vídeo aqui sobre a colorimetria básica, o que eu estou explicando para vocês, qual numeração é antes da vírgula, qual numeração é depois da vírgula. Então, antes da vírgula, a gente tem as cores naturais do cabelo. Antes da vírgula, a gente tem as cores naturais do cabelo, que são alturas de tons, que são as cores naturais que a gente tem do cabelo.
Depois da vírgula já são os reflexos, onde você consegue estar misturando uma cor com a outra ali e tá tendo o resultado final, que é o resultado realmente que você quer. Pessoal, a mesma coisa é do vermelho. Talvez a pessoa ela quer um vermelho ali mais escuro ou um vermelho mais claro. Então você sabendo fazer essa junção das tintas, você sabendo colocar o reflexo certinho, saber qual reflexo que vai te ajudar a deixar um vermelho mais escuro ou um vermelho mais claro, você consegue chegar no tom que a pessoa quer, entendeu? Que o seu cliente quer. Você consegue chegar realmente nesse tom que o cliente quer. Então, como exemplo também, pessoal, eu quero dar para vocês sobre a tinta com a numeração 9.04. Então, a gente tem evidência que a altura do tom 9, ele chega na altura do loiro muito claro. Não é verdade? O 9 não é o loiro muito claro que eu expliquei para vocês? A altura de tom, loiro muito claro. Antes da vírgula, o número 9 é o loiro muito claro. Para vocês ver aqui nessa foto aqui, qual que é o loiro muito claro. E .04. Eu não falei para vocês que é 9.04? Então, o 04 ele significa na tabela os reflexos. Por quê? Porque ele fica depois da vírgula. Não é verdade? O 04 não está depois da vírgula, então eles são os reflexos. Então o reflexo, esse reflexo ele tem um tom de reflexo acobreado. O 04, o 4 não é acobreado, que eu falei para vocês. Eu expliquei para vocês anteriormente que depois da vírgula são reflexos. E o número 4 não é o número acobreado. Então essa tinta vocês podem ver que é um loiro muito claro, só que ele tem um tonzinho de acobreado. Ó, para você ver a diferença, que ele era loiro muito claro, mas quando você joga ali um acobreado ali, que é o número 4 depois da vírgula, ó, para você ver a diferença que fica, ó, o tom que fica essa cor. É o que eu quero, é o que eu estou querendo explicar para vocês, essa diferença que você consegue dar quando você consegue juntar essas cores bem certinhas, entendeu? Quando você consegue entender sobre a colorimetria e sobre os reflexos e sobre alturas de tons, que são o que vem antes da vírgula, e os reflexos depois da vírgula. Então agora eu quero dar de exemplo para vocês essa outra cor aqui, que é o loiro claríssimo acinzentado. Para você ver o loiro claríssimo acinzentado, que tem a numeração número 10.1. 10.1. Então, o 10 ele representa, na altura dos tons, o loiro claríssimo. Não é verdade? Eu expliquei tudo para vocês. Se você não entendeu direitinho, se você está com dúvida agora, volta o vídeo mais um pouquinho para você entender melhor do que eu estou querendo explicar para vocês agora nas tintas. Só para você ver nessa tinta aqui, loiro claríssimo acinzentado. Então, o número 10, antes da vírgula, representa alturas de tons, que são as cores naturais que a gente tem do cabelo. Alturas de tons são cores naturais do cabelo e eles vêm antes da vírgula. Depois da vírgula são os reflexos. Então, pessoal, o 10 representa a altura de tom loiro claríssimo. Eu estou falando para vocês fixar bem. E depois da vírgula vem o 1, não é? Que eu mostrei para vocês que ele tem um reflexo acinzentado. Então, deu para vocês entender como a colorimetria
sobre a colorimetria que eu expliquei para vocês, sobre cores primárias, cores secundárias, a junção de cor primária com cor primária, você forma uma cor secundária, e a junção de uma cor primária e uma cor secundária, você consegue já formar uma cor terciária. Vocês entenderam também sobre reflexos, eu expliquei para vocês também sobre reflexo e altura de tons. Se você ainda tem dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários, viu? Que no próximo vídeo que eu vou estar fazendo, eu vou estar explicando para vocês, nos próximos vídeos que eu vou estar fazendo, eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, as dúvidas que vocês for tendo, vocês deixem aí que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Beleza? Tamo junto, viu? Até o próximo vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Então, mais uma vez, eu peço, deixa o seu like, compartilhe com seus colegas, viu? Deixa nos comentários aí qual o tema do próximo vídeo que você quer que eu dou para vocês, qual dúvida que vocês têm sobre o platinado perfeito. Eu estou aqui para ajudar vocês, as técnicas que eu aprendi, as técnicas que eu desenvolvi durante esses anos, eu estou aqui para estar passando para vocês, entendeu? Então segue nas redes sociais aí, no Instagram, tá escrito @DKBarbershop, viu? Meu nome é David Kennedy, mais conhecido como DK. Então, no Instagram também você consegue achar lá, digita DK Barbershop, no Instagram, no YouTube, no Facebook, beleza? Tamo junto, viu? Espero ter ajudado. É nóis. Até a próxima. Tamo junto aí. Valeu, pessoal. Até mais, hein?